Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos a mais uma palavra de oração, irmãos? Nosso Deus e Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e a ela queremos nos submeter. Reconhecemos e sabemos que a Tua palavra é a maneira vívida com a qual o Senhor fala conosco e rogamos que o Senhor nos ajude a ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Nos ilumine com o Teu Espírito Santo e nos conceda a graça. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Você, em alguma vez, já assistiu o filme Procurando Nemo? Nesse filme tem um personagem muito interessante, eu diria até que peculiar. O seu nome é Merlin, o pai de Nemo. E Merlin é um peixe extremamente ansioso e inseguro, especialmente logo depois de perder a sua esposa e quase todos os seus filhos em um terrível ataque. A partir de então, ele passa a viver dominado pelo medo, pela insegurança e extremamente ansioso com tudo o que acontece ao seu redor. Ele então desenvolve uma personalidade extremamente cuidadora e até mesmo possessiva em relação ao seu filho Nemo, com medo do que pudesse vier acontecer a ele. Veja, a sua preocupação excessiva o impedia de viver com leveza, porque ele via perigo em tudo, limitando a liberdade do seu próprio filho, uma vez que ele mesmo estava ou vivia em estado de ansiedade crônica. Muitas vezes, irmãos, nós somos como Merlin. Nós nos prendemos ao medo do futuro, sofremos por antecipação e tentamos controlar situações e coisas que não estão nas nossas mãos. No entanto, nesse texto que lemos, o Senhor Jesus nos convida a uma vida diferente, uma vida onde, em vez de sermos dominados pela ansiedade e pelas preocupações do futuro, nós devemos confiar na bondade de Deus, como acabamos de cantar. Como disse, a ansiedade é um assunto que domina e predomina nas nossas rodas de conversa. Todos nós aqui ou já passamos por um momento como esse, ou pelo menos conhecemos alguém que passou por isso. Semana passada, no fim de semana passado, eu estava em Arapiraca para comemorar o aniversário do meu sobrinho, Juan. Os irmãos conhecem ele, e ele tem um irmão menor chamado Theo, que os irmãos também conhecem ele, e sabem que Theo ele é um pouco inquieto, na verdade bastante inquieto, para dizer a verdade. E engraçado que o pai dele estava conversando comigo e dizendo que um dia desses, falando para ele: Theo, por que você não fica quieto, meu filho? Por que você não consegue se controlar? Aí ele, com 5 anos, disse assim: pai, o senhor sabe que eu tenho ansiedade, né? Então veja, até mesmo as crianças já têm uma percepção do quão maléfico é
a ansiedade. Tanto que a ansiedade nos nossos dias é conhecida como o mal do século. E as pessoas vivem em um estado de ansiedade dia após dia. Só para os irmãos terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns números da ansiedade no Brasil e no mundo. E veja, como disse, a ansiedade é chamada de o mal do século e, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com cerca de 9,3% da sua população sofrendo com algum tipo de transtorno de ansiedade. No mundo inteiro, mais de 300 milhões de pessoas lutam contra esse problema. A ansiedade, meus irmãos, ela afeta a saúde mental, gerando insônia, depressão, fadiga e até problemas cardíacos. Agora veja, esses números mostram como a ansiedade tem dominado corações e mentes. Mas a pergunta a ser feita é: por que nós estamos tão ansiosos? E o mais importante, a pergunta a ser feita é: o que Jesus nos ensina acerca disso? E eu quero ainda, em um preâmbulo inicial, considerar com você alguns fatores para a ansiedade, analisando a própria teologia bíblica do pecado que atinge o nosso coração e que, por conta disso, nos leva a viver uma vida cercada por picos de ansiedade. E eu não quero ser polêmico, mas quero afirmar a você que a ansiedade não é apenas um problema emocional. A ansiedade não é apenas um problema de cabeça, mas é, antes de tudo, um problema de coração. E eu falo isso porque os nossos corações foram atingidos pela queda desde o Gênesis 3. E desde lá, os nossos sentimentos estão desordenados, a tal ponto que nos sentimos e vivemos ansiedade por consequência do pecado que habita em nós. Veja, eu não estou negando que existe um tipo de ansiedade que domina a nossa mente, e é verdade, mas a ansiedade como raiz, como origem, ela habita exatamente nesse lugar de consequência por conta do pecado em Adão. Então, na raiz da ansiedade está a tentativa de controle em coisas que só Deus pode controlar. Você entende bem isso? Esse é o grande mal da ansiedade. É que nós queremos controlar coisas que só cabe a Deus controlar. E como resultado disso, por não controlarmos tais coisas, o resultado é que o nosso coração, insistentemente ansioso, ele não encontra lugar para repousar. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Em 1 Pedro 5, versículo 7, somos chamados a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Escute bem, meu amado irmão, a ansiedade, quando não tratada corretamente, revela um coração que duvida do cuidado de Deus e que, portanto, tenta assumir o controle que pertence somente ao Senhor. Eu paro agora e faço a seguinte pergunta em forma de implicação: será que nossa ansiedade vem do medo de perder o controle das situações, ou vem de uma falta de fé e de confiança no que Deus pode fazer? Observe, meus irmãos, há um contexto muito claro aqui e uma conexão do que Jesus está falando agora com o último assunto tratado no Sermão do Monte, como vimos aqui na semana passada, como pregou aqui o nosso diácono Emerson. Veja, na perícope anterior, Jesus falou sobre onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Agora o Senhor Jesus vai mostrar que, dito isso, ou seja, aonde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Isso nos mostra que a ansiedade está profundamente ligada aonde nós colocamos a nossa esperança.
Já parou para pensar que você fica ansioso com coisas que você deposita o seu coração e que, portanto, tiram a sua paz e lhe deixa ansioso? Se o nosso tesouro está nas riquezas, ficamos ansiosos quando o dinheiro falta. Se o nosso tesouro está na saúde, ficamos ansiosos quando a doença atinge o nosso organismo. Se o nosso tesouro está na aprovação dos outros, vivemos ansiosos, querendo agradar a todos por conta da opinião alheia. Se o nosso tesouro está no nosso trabalho, vivemos ansiosos, com medo de perder o emprego ou até mesmo de ser repreendido pelo chefe ou pelo patrão. Escute bem, meu irmão, a nossa ansiedade é um termômetro que revela onde está o nosso coração. Você entende bem isso? Permita-me repetir, mas essa é uma grande verdade. A nossa ansiedade é um termômetro que revela onde está o nosso coração. Portanto, antes de tratar a ansiedade no campo da mente, trate-a na arena do coração. Pois o nosso coração, diz a Bíblia, ele é inquieto e enganoso. O que mais tira a sua paz? A sua resposta agora revelará qual de fato é o seu tesouro e aonde, portanto, você está colocando o seu coração. Diante disso, meus irmãos, eu penso que a grande ideia estabelecida por Jesus aqui nesse texto é mostrar que a ansiedade é o peso de um coração que quer controlar o incontrolável. Mas Jesus nos convida a descansar no cuidado do Pai. Amém, igrejinha? Confie nele, descanse nele e você não viverá ansioso. Vamos ao texto, versículo 25 diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Veja como Jesus começa a sua análise sobre a ansiedade. Ele começa com uma ordem clara e direta. A ordem é: não se preocupem. E ele vai então mencionar 3 necessidades básicas com as quais nós não podemos estar preocupados ou ansiosos: comer, beber e vestir. Veja, não devemos estar preocupados com essas questões básicas. Jesus, então, nos convida a abandonar a prática de estar preocupado. E veja, preocupação ou preocupado é uma palavra que nós falamos com certa constância. Mas você já parou para pensar que ela é uma palavra autoexplicativa? O que é estar preocupado? A própria palavra já fala. Estar preocupado é estar ocupado previamente. Então, quando é que eu estou preocupado? É quando eu vivo adiantado. É quando eu já ando investindo o meu tempo, a minha energia e as minhas preocupações com o futuro. Essa preocupação, essa antecipação constante de problemas e incertezas, escute bem, rouba a nossa paz e nos impede de vivermos a bondade de Deus como cantamos agora, porque a todo tempo estaremos ansiosos vivendo no futuro. Portanto, meus irmãos, estar preocupado é viver com a mente constantemente focada no que ainda não aconteceu. E uma pessoa preocupada, ela não vive o aqui e o agora, mas o seu coração, insistentemente inquieto, vai levá-la a lugares, a ocasiões e a situações que não é para viver agora, mas você já está, portanto, preocupado.
Isso é antecipar problemas, traçar cenários negativos e se preocupar com detalhes que não são para agora. O Senhor Jesus fala: não andem preocupados, porque a preocupação consegue roubar a nossa paz. E por que, pastor, a preocupação rouba a nossa paz? Por uma razão: porque ela vai desviar a nossa atenção do presente. Quando você vive fixado, preocupado com ações futuras, com o amanhã, acredite, meu irmão, você perde a oportunidade de viver o hoje com gratidão. E, portanto, vai estar apenas ansioso com as coisas que podem acontecer. E esse é o problema: a ansiedade é um tipo de ladra, porque ela rouba a nossa paz e nos leva para situações que a gente nem sabe se vai acontecer, mas que a gente já sofre por antecipação. O Senhor Jesus é categórico, Ele fala: não andem preocupados. Só que Ele vai além, Ele vai dizer que você não deve andar preocupado com questões básicas da vida, com o que comer, com o que beber e com o que vestir. E veja, esses são aspectos do nosso dia a dia. Comer, beber e vestir são coisas que a gente faz todos os dias. E de fato, são coisas que quando faltam, nos deixam preocupados. Quando falta comida, quando falta o que beber, quando falta o que vestir, geralmente ficamos ansiosos. A questão aqui, meus irmãos, não é desprezar essas necessidades básicas, mas é aprender a viver não em função delas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a vida não é só comida, bebida e vestimento. A vida é muito mais do que isso. Portanto, você não pode colocar o seu coração na preocupação da falta dessas coisas. E aqui se aplica o sentido do Salmo 23. O que é que diz o verso 1 do Salmo 23? O Senhor é meu pastor. E as traduções mais antigas dizem: nada me faltará. Mas o sentido hebraico original do texto é: o Senhor Yahvé é o meu apacentador, de nada terei falta. E por que não terei falta de nada? Porque o Senhor é meu tudo. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo que eu preciso, ainda que falte alguma coisa. A ansiedade vem para nos tirar essa certeza. A certeza de que o amanhã pertence a Deus. Perceba, meus irmãos, se você vive em função dessas coisas, em função do que comer, beber e vestir, preocupado com isso, você vai viver ansioso. E mais do que isso, meus irmãos, o Senhor Jesus declara aqui nesse texto que nós não devemos estar preocupados com isso, porque a vida é mais importante do que essas coisas. Ou seja, não limite a sua vida apenas a isso, porque você vai viver ansioso. Se essas coisas dominarem seu coração, você vai revelar aonde está o seu tesouro. E o nosso tesouro, meus irmãos, nas palavras do salmista Asaf, no Salmo 84, é o Senhor. E a crise de Asaf é porque ele percebe que ele não tem nada e os ímpios têm tudo. Ele pergunta: por que prosperam os ímpios? Os ímpios têm tudo, não se preocupam, têm boa vida, têm dinheiro, têm saúde. E eu que sou teu servo, quanto a mim, os meus pés quase escorregaram para o mal, porque eu desejei ter o que o ímpio tinha. Até que Asaf diz: então entrei no templo do Senhor e percebi que os ímpios já têm a sua recompensa. Aí Asaf vai declarar uma das poesias mais lindas de toda a Bíblia, dizendo: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais do que a ti. O Senhor é a minha porção e a minha herança. Portanto, meu irmão, ainda que faltem coisas terrenas, essas coisas são terrenas e, portanto, transitórias, temporárias. Nós temos o Senhor. E, portanto, se temos o Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos.
Então o Senhor Jesus nos dá uma ordem: não andem ansiosos, não andem preocupados quanto às coisas desse mundo, o que comer, o que beber e o que vestir. A análise que Jesus faz da ansiedade é uma ordem: você não deve andar assim. Então, como, Senhor Jesus, nós podemos tratar a ansiedade? Venha comigo para o texto e veja o versículo 26 e 27. O Senhor Jesus vai nos convidar a tratar a ansiedade com uma ação terapêutica interessante. Olhe para a natureza, olhe para a revelação geral de Deus, e você terá a melhor terapia em um exercício espiritual. Diz o texto: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Veja que lógica interessante é a lógica de Jesus. Para tratar da nossa ansiedade, ele nos convida a observar a dinâmica da revelação geral, ou seja, a dinâmica da natureza. E a partir disso, refletir de como Deus, de maneira singular, cuida de cada detalhe da sua criação. Pastor, e por que isso vai curar a minha ansiedade? Porque olhar para a natureza e perceber que Deus é um Deus sustentador e que está cuidando de cada detalhe da natureza, nos trará algumas boas lições. A primeira delas é: quando olhamos para a natureza e vemos o Senhor cuidar de ave, de planta e de tudo que nela há, perceberemos a dependência e a provisão de Deus. Veja, meus irmãos, Jesus nos manda olhar para as aves e ver que elas estão vestidas, e nem Salomão na sua glória se veste como elas. O que o Senhor está dizendo é: as aves não se preocupam em acumular alimentos, elas vivem o presente e são alimentadas por Deus. Quanto mais você. Isso nos ensina a confiar, não nos nossos méritos ou no nosso esforço, mas confiar na dependência e na provisão de Deus. Segundo, ao olharmos para a natureza e vermos o Senhor cuidando de ave, de planta e de tudo isso, valorizaremos o incalculável valor do ser humano. Porque veja, meus irmãos, se Deus se dedica a suprir as necessidades de aves, criaturas, é verdade, que foram criadas por Deus, mas que não têm inteligência, que não são imagem e semelhança de Deus, como você e eu somos, imagine o quanto Ele cuida de nós. Isso deve nos deixar aliviados e descansados na soberania de Deus. Mas, portanto, irmãos, deveríamos melhor e mais confiar nessa soberania de um Deus que cuida de todas as coisas da sua criação. Por que não cuidaria de nós? Se Deus cuida de ave, irmãos, o texto aqui fala que Ele cuida de erva, que hoje está de pé, amanhã não está, que hoje tem vida, amanhã não tem. Imagine se Ele não cuidará de nós, que somos seus filhos. O Senhor pergunta ainda: quem de vocês pode acrescentar uma hora à sua vida? Ou seja, vocês não têm controle sobre as circunstâncias da vida. Você entende isso? Talvez seja essa a nossa principal agonia, a nossa principal ansiedade. É que a gente vive o tempo todo tentando acrescentar algo à nossa vida que nós não conseguiremos acrescentar. É que nós tentamos o tempo todo ser o Senhor das nossas vidas e resolver os nossos dilemas à luz daquilo que a gente pode fazer. Mas Jesus fala: ninguém, nenhum de vocês pode acrescentar sequer uma hora a mais à vida de vocês. Pastor, que lição é essa? É a lição
de que, meu irmão, não tente controlar aquilo que só Deus pode controlar. De tal modo que o que Jesus está perguntando aqui é o seguinte: quem de vocês pode ter controle sobre as circunstâncias e sobre os acontecimentos da vida? Quem de vocês pode ter controle sobre o seu próprio dinheiro? Quem de vocês pode ter controle sobre a sua própria saúde? Então descanse. Essas coisas não dependem do seu controle. Não viva ansioso por elas, porque você não é o Deus da sua vida. O Deus da sua vida controla todas essas coisas que você não pode controlar. O que fazer diante disso senão descansar? O Senhor Jesus ainda nos convida a olhar para os lírios do campo. Versículo 28 e 29. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Essa parte do sermão é interessante porque Jesus agora está nos desafiando a reconsiderar as nossas prioridades ao dizer essas palavras. E a pergunta a ser feita aqui é a seguinte: em que ou em quem nós estamos priorizando as nossas escolhas? Onde colocamos o nosso coração a nível de priorizar aquilo que temos escolhido? Em que ou em quem? E o Senhor Jesus vai se utilizar da simplicidade e beleza dos lírios do campo para mostrar que Deus cuida da sua criação de maneira surpreendente e nos trazer lições preciosas. Os lírios não se esforçam para estarem vestidos. Deus os veste com uma beleza que nem o rei Salomão, em seu esplendor, poderia possuir. O que não fará o Senhor quanto a essas nossas necessidades? Amado irmão, por que nós somos tentados a darmos nós mesmos o rumo das nossas vidas que só Deus pode dar? Quando Jesus pergunta, por que vocês se preocupam com roupas? Ele está nos convidando a refletir sobre o que realmente importa. Porque veja, meu irmão, ao invés de nós ficarmos obcecados e preocupados com aparências externas, nós somos chamados a confiar no Senhor que providencia para nós aquilo que nós precisamos. E veja, Jesus falou aqui, não andem ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. O problema é que a gente se esquece que Ele prometeu que providenciaria o essencial e não o supérfluo. O problema é que a gente está tão acostumado com o supérfluo que acha que o Senhor deve providenciar para nós aquilo que não é essencial. O texto aqui, irmãos, está dizendo que Ele provê para nós o que comer, o que beber e o que vestir. Ele não prometeu que providenciaria para nós caprichos e deleites. Tem muita gente que, por uma influência da teologia diabólica da prosperidade, exige de Deus coisas que Ele jamais prometeu. Amado irmão, que o nosso coração desenvolva uma das doutrinas mais lindas de toda a Bíblia, que é a doutrina do contentamento. E o que é o contentamento? É quando o nosso coração, que é ansioso e inquieto, ele está repousado em Deus. Aí a gente se contenta com aquilo que Deus tem nos dado. E aí, portanto, a gente passa a enxergar beleza de Deus naquilo que temos ainda que seja pouco. O Senhor nos providencia
o que comer, beber e vestir. Então podemos falar como Paulo em Filipenses 4,13, que é tão mal interpretado: tudo posso naquele que me fortalece. A gente lê esse texto, o que é que vem na nossa cabeça? Olha, tudo posso, então eu vou conquistar tudo porque o Senhor me fortalece. E não é essa a interpretação do texto. É só analisar o contexto, porque versículos antes, Paulo está falando: sei passar por dificuldades, sei passar por alegrias, sei passar por tribulações, sei passar por momentos de não tribulação, sei passar por escassez e por fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, não, independente da circunstância, se em abundância ou em escassez, eu posso todas as coisas, ou seja, o meu coração está confiado, descansado no Deus a quem eu sirvo. Meu irmão, acredite, por favor, saia daqui hoje com essa certeza: se Deus cuida de planta, de ave, de passarinho, Ele cuida de você. Acredite nisso. Se ao olhar para a natureza, você percebe que está tudo em ordem e está tudo em seu devido lugar, e Deus cuida disso tudo, creia, Ele também cuida de você. Não se entregue aos desejos desordenados do seu coração, porque ele vai te levar à ansiedade. As coisas que esse mundo nos oferece a nível de nos deixar ansiosos são passageiras. Coloque o seu coração naquilo que é eterno. Versículo 30, o Senhor Jesus nos traz uma sentença dizendo: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Interessante que a erva do campo, ela tem uma vida útil efêmera, rápida, transitória, passageira. A erva do campo, se viver muito, é 24 horas ou pouco mais que isso. E o Senhor Jesus diz: Deus cuida dela. Mesmo sendo rápido o seu tempo de vida, Deus cuida da sua natureza. Deus cuida da sua criação. E esse aqui, meus irmãos, é um contraste feito por Jesus para mostrar que nós não devemos, portanto, colocar o nosso coração nessas coisas passageiras. Porque comer e beber e vestir são coisas desse tempo. Haverá um tempo em que nós estaremos totalmente saciados dessas coisas, e não haverá mais necessidade de nos completarmos com outras coisas mais. Portanto, meu irmão, livre-se da ansiedade, tirando os seus olhos das ações temporais desse mundo e colocando os seus olhos e o seu coração naquilo que é eterno. Olhe para o Senhor. Mais uma pergunta de Jesus, versículo 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A análise de Jesus aqui é interessante. Ele está nos dizendo que nós não devemos andar ansiosos por essas coisas, porque elas são terrenas e transitórias. O Senhor Jesus diz que quem vive nesse estágio de ansiedade são os pagãos. Veja, irmãos, não sou eu quem estou dizendo, quem diz é Jesus. Ele fala que nós não devemos andar ansiosos, porque quem anda assim são os pagãos. E quem são os pagãos? No texto bíblico, pagão é aquele que não conhece Deus. Então veja que contraditório é andarmos ansiosos, declarando que conhecemos a Deus. E veja, irmãos, eu estou falando aqui de um tipo de ansiedade pecaminosa, porque eu sei que tem ansiedades que são naturais do nosso próprio organismo.
Por exemplo, quem vai viajar aqui sabe. A viagem é daqui a 3 meses e você já está pensando com uma certa ansiedade naquela viagem. Essa é uma ansiedade natural do organismo. A ansiedade que eu estou falando aqui é aquela que rouba a sua paz e lhe faz pecar. Jesus fala que essa ansiedade, quem vive assim, são os pagãos, são os que não conhecem a Deus. E por quê? Porque os pagãos não desfrutam da plenitude do descanso em Deus. E veja, meus irmãos, a ansiedade, ela é marcada pela busca desenfreada por segurança e provisão. E eu diria que o padrão da sociedade moderna é tentar viver em busca dos deuses modernos do conforto e da segurança. E quando eu falo que essas coisas são deuses para o nosso tempo, é porque as pessoas se devotam a ela. Por exemplo, o Deus conforto para essa geração, ele é buscado desenfreadamente porque as pessoas tentam personalizar a sua vida ao máximo em torno de coisas confortáveis. O problema é que quando não temos esse tipo de conforto, a nossa vida se torna ansiosa. E creia, meu irmão, nem sempre a vida será confortável. Passaremos por circunstâncias e momentos desconfortáveis. E se nesse tempo nosso coração não estiver em Deus, ele vai estar na ansiedade. Um outro Deus para essa sociedade é o Deus da segurança. As pessoas se curvam diante do status de estar seguro. Segurança financeira, segurança emocional, segurança em um tipo de coisa em que elas podem se escorar. E o problema, irmãos, é que se o Senhor não for a nossa segurança, nada mais o será. E esse é o problema dos ídolos. Aliás, a próxima série será poderosa. Iremos falar aqui sobre fábrica de ídolos. Como identificar os ídolos do nosso coração. E o problema dos ídolos é exatamente esse: é que os ídolos prometem uma coisa que eles não conseguem entregar. Os ídolos prometem felicidade e segurança plena, coisas que nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Nós cantamos aqui: que segurança sou de Jesus. Estar em Cristo é desfrutar de uma segurança a qual nós podemos descansar. O Senhor Jesus, então, vai para o coração do texto no versículo 33. E olha o que ele diz. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Esse é o coração do ensino de Jesus sobre a ansiedade. Veja, irmãos, segundo Jesus, a solução para a ansiedade não é pensar positivo, não é um divã com um psiquiatra, não é dar um passeio com um cachorro para aliviar o seu estresse. Não. A solução para a ansiedade, segundo Jesus, é ajustar as nossas prioridades. Em que nós temos colocado o nosso coração? O Senhor Jesus fala: quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele mesmo se encarrega de cuidar das nossas necessidades. Paro e pergunto: será que nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, ou Deus para nós é um segundo plano que, se der certo, eu busco Ele quando a coisa ficar apertada? Meu irmão, veja que complemento eterno do reino de Deus. Quando priorizamos
o reino de Deus, o Senhor se encarrega de providenciar todas essas coisas. E me permita olhar para o texto para que você tenha certeza do que estamos lendo. Porque esse também é um texto extremamente mal interpretado. Na verdade, é um texto mal lido. Como é que geralmente as pessoas leem esse texto? Elas leem assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem já ouviu esse texto assim? Só que não é isso o que Jesus disse. O Senhor Jesus não disse que as demais coisas serão acrescentadas, mas todas essas coisas. Aí você pergunta, pastor, qual é a diferença? A diferença é que quando alguém fala, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, essas demais coisas não estão definidas, estão abertas. Então, para muita gente, as demais coisas são coisas demais. As demais coisas são provisões que Jesus não prometeu, entendeu? As demais coisas são casa, carro, apartamento, vitórias financeiras e por aí vai. Mas Jesus não disse que as demais coisas no sentido de que você vai acumular coisas. Não, ele disse que busque o reino de Deus, priorize o Senhor, priorize o reino dele e a sua justiça, e todas essas coisas. Aí eu pergunto, quais são essas coisas? É só olhar para trás. Entendeu o que é contexto? Olha aqui uma aula básica de hermenêutica. Você não isola o texto, você volta e olha. O que Jesus falou anteriormente sobre provisão? 3 coisas. Quais coisas? O que comer, beber e vestir. Então olha que princípio interessante. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, o que comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Olha que maravilha. Isso nos ensina, mais uma vez, que todas essas coisas já estão providenciadas pelo nosso Deus. E nele a gente pode descansar. Amém, igrejinha? Você pode de fato descansar no Senhor nessa noite. Todas essas coisas nos serão acrescentadas. Eu quero finalizar com o versículo 34, que diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Se você quiser colocar lá no guarda-roupa de casa, para quando você acordar e for pegar a roupa, coloque essa frase lá: basta cada dia o seu mal. Assinado Jesus. Esse é um princípio para nos livrar de uma vez por todas da ansiedade. Veja como Jesus finaliza nos convidando, meus irmãos, a uma confiança diária, tal qual o maná que caía dia após dia. Nós também devemos desenvolver um tipo de confiança que seja dia a dia. Sabe por quê, irmãos? Porque o amanhã trará os seus próprios desafios, mas Deus já está lá também. Alguém aqui consegue prever como vai ser o dia de amanhã? Segunda-feira? Talvez você tenha uma ideia geral. Amanhã eu vou me acordar, vou orar, fazer minha devocional, tomar um bom café, ir para a academia para ganhar energia para o dia, depois trabalhar, fazer minhas atividades. Mas você sabe que isso é só uma previsão. E que talvez nada disso aconteça. E que talvez nem amanhã você chegue. E que talvez coisas e outras coisas mais possam acontecer, e imprevistos possam lhe sobrevir. O fato é, meus irmãos, que nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez, confiando que Deus é quem cuida do nosso amanhã. Não seja
Aquele tipo de pessoa que por conta do amanhã não vive o hoje e que por não viver o hoje, ele anula a sua perspectiva de amanhã. Porque, meus irmãos, creia, o amanhã trará as suas agonias, mas também trará as suas respostas. O amanhã trará as suas ansiedades, mas também trará os seus refrigérios. Basta cada dia o seu próprio mal. E eu gosto de Jesus, porque ele é bem realista. Ele não falou assim, basta cada dia o seu bem. Não, ele fala, basta cada dia o seu mal, porque é isso. Não é mar de rosas, não é virou uma chave agora. Aceitei Jesus, maravilha, só alegria, agora é só vitória. Não, irmãos, infelizmente não. Enquanto do lado de cada eternidade estivermos, viveremos cada dia e enfrentaremos o dia e o seu mal, confiando no Senhor, que nos dá coragem para viver e glorificar o seu nome dia após dia. Portanto, não ande ansioso, não ande ansiosa. Que Deus te abençoe e aplique essa palavra ao seu coração. Me permita concluir com algumas aplicações finais, como de costume. A primeira delas é: identifique as suas maiores fontes de ansiedade. Hoje, o que é que rouba a sua paz? Isso pode revelar o tesouro do seu coração. Segundo, confesse a sua ansiedade a Deus. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer que você fale para Ele em oração. Terceiro, olhe para a natureza. Olhe para a criação geral. Se Deus cuida de pássaros, de flores, de erva, Ele cuidará de você. Quarto, ajuste as suas prioridades. Você tem buscado o reino de Deus? Ou você tem tornado Deus um ser secundário na sua vida? E por fim, viva um dia de cada vez. O amanhã pertence ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Quero convidar você a